Você já passou por alguma dor no passado que você, meu Deus, eu não vou conseguir, né, naquele momento superar isso? E depois a vida foi caminhando, as coisas foram acontecendo e você tá aqui, firme e forte, porque você já enfrentou esse desafio na sua vida. Porém, se a gente lembrar lá do passado, dói e sempre vai doer. Como é que a gente faz para ressignificar isso? Então, o vídeo de hoje é para falar de ressignificação de dores, de traumas do passado, onde a gente pode dar um novo sentido para esse acontecimento na sua vida e na minha vida, porque vira e mexe eu tenho que ressignificar as coisas também. Então vamos parar para pensar como a gente faz isso na prática, né? Vamos falar de processo de emagrecimento. No processo de emagrecimento tem coisas que você não sabe ainda, mas eu já sei, que impedem você de emagrecer. São histórias que você conta para você que fazem com que você não consiga continuar. E a minha pergunta é: que dores são essas do passado que impedem você de seguir em frente? Você é daquele tipo de pessoa que começa as coisas e desiste no meio do caminho? Será que alguma coisa lá no passado, até os seus 8 anos de idade, que normalmente é o nosso período de formação, né, não fez com que você fizesse algo, tomasse alguma atitude e alguém falou: não faz isso, né, não tá bom. Às vezes foi um pai, foi uma mãe, foi um irmão, algum familiar, alguém importante para vocês, e aquilo de algum momento, de alguma forma, te bloqueou porque você fala: eu não sou capaz. E você ficou com aquela dor lá do passado dentro de você. Como é que a gente faz para virar essa chave, né? Para ressignificar essa dor? Então, para pensar, será que às vezes no calor de emoção, numa briga, alguém não falou algo para você que você guardou lá no fundo e faz com que hoje, depois de 20, 30, 40 anos, você ainda repita esse padrão mental e faça com que te bloqueie para uma vida de sucesso? Então, ressignificar é isso, é lembrar de um fato do passado que transformou, mexeu muito você, tocou você e você sente com dor. Como a gente faz para não sentir mais isso com dor? Vamos parar para pensar. Às vezes até uma perda de alguém, a gente perde alguém da família, nos frustra, né? Nos dá um sentimento de medo, porque a gente não quer perder outras pessoas e a gente vive sempre preocupado. Porque, me dá notícia quando sai de casa, porque a pessoa já fica com o coração na mão. Nada mais é do que você repetir um padrão mental com medo de uma perda acontecer. E como é que isso pode bloquear no processo de emagrecimento? Tá, Johnny, eu entendi que isso acontece. Todo mundo tem essas coisas do passado, esses medos, esses bloqueios, essas crenças limitantes. Mas o que isso afeta no meu processo de emagrecimento? Eu vou contar para vocês o que afetou no meu processo, né? Eu, Johnny, sempre fui uma criança acima do peso, nasci gordinha, com 4 quilos, né, uma bola, literalmente uma bola. E na época dos meus pais, do interior, lá de Angelina, o que acontece? Uma criança gordinha era vista como saúde. Se eu perguntar para vocês, pai e mãe, avô, né, vi uma criança gordinha cheia de dobrinha, que coisa mais linda, é saudável, é saúde. E hoje a gente sabe que não é bem esse o caminho, né? Porém, naquela época era visto assim. Então, o fato de eu ser uma criança gorda, desde bebê, nunca foi um fator que limitasse, né, o meu relacionamento social. Muito pelo contrário, era visto como bonito. E eu cresci, e normalmente os problemas começam a acontecer na escola, né? Começa a acontecer na adolescência e na fase adulta, porque na criança, quando criança você vê um outro movimento, você é vista como uma criança bonita porque você é cheia de dobrinha e tá tudo certo, tá tudo bem. E os meus pais, sem entender, eles colocaram um padrão mental meu, que a minha família toda era assim, forte, grande, né? Eu sou uma mulher alta, de quase 1,80 na verdade eu tenho. Então foi visto sempre que eu era assim, nasci assim, cresci assim, eu falo que é a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, eu sou assim. Então eu nunca me vi uma mulher magra e eu falava pra mim que eu não poderia ser magra. Olha só o padrão mental que foi embutido dentro de mim desde criança, desde o meu momento bebê, criança, adolescente, jovem, mulher adulta.
que eu não poderia emagrecer. Eu falava bem assim, para quem me conhece do passado fala, biotipo, né? E daí, como é que afunilou mais isso ainda? Quando eu entrei pra moda plus size, né? Quando eu me tornei modelo e quando o olheiro me achou na rua e esse movimento todo aconteceu, depois eu me tornei Miss Santa Catarina, no segmento plus size, né? Desfilei muito, fotografei, fui agenciada, ok. Eu entendi mesmo que estava tudo certo eu ser acima do peso. Eu era uma mulher bonita, né? Pesar aí quase 100 quilos, mas estava tudo certo. E eu ainda repeti para as pessoas que era o meu biotipo. Não, eu sou assim mesmo, né? Eu não posso emagrecer. Lá vinha a síndrome da Gabriela de novo. Só que, na verdade, quando a gente começa a estudar o coach, a gente começa a entender o que é autoconhecimento. E no meu autoconhecimento, das minhas sessões, eu percebi que tá, putz, Johnny, olha só o que você está falando. Você mesmo tá repetindo um padrão mental que não é teu, que os teus pais, que a tua família embutiu em você durante a vida toda, por mais de 25 anos, eu falava isso, acho que desde quando eu aprendi a falar, eu já falava que eu era assim. É lógico que eu não vou emagrecer, olha a força da palavra e do poder. Quando você fala que você não consegue, você simplesmente não consegue. E eu falava isso a vida toda, que eu era assim, porque eu não podia emagrecer, eu não conseguia emagrecer e estava tudo certo. Quando eu parei de contar essa história triste, quando eu assumi que eu era responsável pela transformação que eu queria, simplesmente o processo de emagrecimento aconteceu. Então, para você que fica contando história, ressignifica essas coisas do passado, construa a história que você quer contar daqui para frente. E aí eu tenho certeza que o processo de emagrecimento vai acontecer. Então, a minha pergunta para você que está me assistindo, qual é a história que você conta para você? Com louvor, com detalhes, com fatos, esses anos todos que faz com que você não vire essa chave da transformação para sua vida. Eu tô dividindo aqui a minha história do emagrecimento, mas eu tenho história em tudo que é área. Eu tenho história na vida profissional, eu tenho história voltada aos meus pais, eu tenho história de tudo que é lado. E eu fui ressignificando essas histórias e contando novas histórias para mim. E ressignificar dor é o caminho da libertação, gente. Então, você precisa ressignificar isso para transformar a sua vida. Então, meu convite para você que está me assistindo, divida comigo aqui embaixo quais são as suas dores, os seus traumas do passado, quais são as histórias que você conta para você, que fazem com que você não mude. E a partir do momento que você primeiro conhecer, entender, fica mais fácil a gente mudar. Mas se a gente não percebe, sabe o que a gente faz? A gente continua contando, é até automático. Gente, e demorou pra cair essa minha ficha que eu contava essa história triste pra mim. Eu tenho até muitas pessoas que me conheceram no passado, falam, realmente, eu falava, é meu biotipo. Eu falo, meu biotipo, eu sou assim mesmo, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. E não é, eu não sou. Eu sou exatamente aquilo que eu quiser ser. E você também que está me assistindo. Então, meu nome é Dione, eu sou Life Coach, especializada no processo de emagrecimento. Eu quero te ajudar nessa caminhada de sucesso também. Tô lá no Instagram, Facebook também, dividindo muito material todos os dias de conteúdo, porque eu quero entregar resultado de verdade. Eu quero entregar um processo que você consiga fazer de uma forma simples, barata, fácil e que vai fazer a sua vida transformar. Então, compartilha com os amigos, divide e vamos que vamos. Beijo!